Bom, pessoal, para trabalhar a navegação entre telas aqui, a gente vai alterar o aplicativo que a gente criou anteriormente, o dicionário de Arrays, e hoje tem só uma tela e uma série de palavras fixas que estão no arquivo de string, como a gente viu anteriormente. Agora, nós vamos alterar esses caras para utilizar essas palavras aqui, que estão organizadas na forma de um string array. Aqui eu tenho todas as palavras aqui no item, separado pelo significado por dois pontos. E eu tenho um array para aquelas que começam com A, um array para aquelas que começam com B e assim por diante. Algumas letras não têm gírias, por exemplo, K, W, e isso vai gerar um problema mais à frente, mas como vai ser mais à frente, a gente vê como faz isso depois. Então a ideia aqui, como a gente viu, é que a primeira tela estejam as letras para você escolher qual letra você quer ver as gírias, e ao clicar nas letras, em uma determinada letra, ele vai abrir a lista de palavras que começam com aquela letra. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A primeira tela vai ter um outro Recycle View, mas com formato de grid. Então, por conta disso, eu vou ter que criar novamente o layout do item, um adapter e uma outra activity, onde eu vou pegar a Recycle View e fazer a configuração dela. Então, inicialmente, a gente vai criar o layout do item. Então, aqui eu vou criar um layout, list, button, item, e basicamente vai ser um item da minha lista. Então, na minha lista que vai ter as letras, eu vou ter uma série de botões. E aqui eu vou apenas adicionar um ID e ele vai ser wrap content and wrap content. Vou fazer o ID dele ser mais ID letter button. Ok? E aqui simplesmente é o layout do item da lista. Agora eu vou criar o layout que eu vou utilizar na minha main activity. É justamente o layout que vai ter a lista de letras. Para isso eu vou copiar o layout que já existe aqui da main. Vou copiar ele, vou chamar um segundo de definition. Esse definition vai ser utilizado na activity que mostra a lista de palavras. Então, por enquanto, vou deixar aqui, não vou alterar e vou alterar o main. Vou mudar aqui, em vez de definition recycle view, vai ser o letter recycle view. Agora, como nossa tela inicial deve possuir um layout de grid, eu vou alterar esse atributo. Ao invés de usar o linear layout manage, eu vou usar o grid manage. E eu preciso então definir quantas colunas o meu layout vai ter usando esse app span count. Eu vou utilizar 4, por exemplo. Agora nós podemos focar no adapter. Então eu vou criar um novo adapter aqui. Eu vou chamar de letter adapter. E inicialmente eu já vou criar o view holder dentro, class letter view holder. Possui uma view como parâmetro do construtor e ele herda
de Recycle View Holder. Assim como a gente fez no outro. Importar aqui. Basicamente, aqui o que eu faço é criar a minha propriedade. Vai ser o button. Eu tenho no layout que a gente definiu para ser o layout da lista. Então aqui eu vou pegar a view e vou fazer um find view by ID para recuperar o botão que a gente definiu lá. .id, .button. Vamos importar aqui as classe R, a classe button, para ele não reclamar. E agora sim nós setamos a propriedade que a gente vai utilizar mais à frente. Dando continuidade, vou fazer agora meu letter adapter estender recycle view adapter. E eu vou passar o letter view holder como tipo aqui no generics. Agora eu preciso implementar os 3 métodos que implementamos na outra atividade. onCreate view holder, onBind view holder get count. E vamos começar com o get count, item count. Aqui eu tenho que retornar o tamanho da lista que eu quero demonstrar. E eu vou criar essa lista agora. Que vai ser a lista de letras ou letters. Vou usar o range do Kotlin para me ajudar nisso. To list. E aqui eu tenho já a lista, tá, que eu vou mostrar aqui. Então aqui basicamente eu retorno letters font size. No onCreate view holder a gente tem que retornar uma view holder criada, porém com o layout carregado de acordo com o item que você quer mostrar. Então, para isso, eu vou precisar fazer um inflate do layout. Eu vou pegar o layout inflator, vou pegar o contexto do parent e aqui eu vou fazer um inflate. Então, vou pegar o layout, colocar aqui na linha de baixo para ficar melhor a legibilidade. Pegar o meu layout da lista, é o activity lista um button item. Vou passar o parent aqui e false, o último atributo. E agora eu posso criar um novo view holder passando o adapter aqui. E aí a gente finaliza a implementação desse método. Por último, a gente tem que atualizar o view holder de acordo com a posição do elemento que vai ser mostrado na tela. Então, vou pegar aqui a letra em questão, para ver da lista de letras e da posição passada. E o view holder, eu vou atualizar o view holder como ele é um botão, eu só preciso atualizar aqui inicialmente o texto. E o texto vai ser igual à letra. No chat, tenho que colocar para string. Pronto. Nosso adapter está implementado. A gente pode agora alterar a main activity para ver como vai ficar o resultado final. Vamos lá. Para a gente ganhar tempo, eu vou duplicar a main activity e vou chamar ela de definition activity. E eu tenho que, consequentemente, atualizar esse layout na definition activity com o layout correspondente. Então, essa tela aqui será a nossa segunda tela, quando
o usuário escolher a letra, ele vai chamar para cá, eu apenas atualizei para utilizar o layout que a gente tinha anteriormente. Na minha Activity, eu vou carregar o layout. Aqui, preciso mudar o ID. Que vai ser a letra Recycle View. E eu preciso trocar o adapter também. Que vai ser o letter adapter. Posso deixar esse set has fixed size para true, já que o número de letras é fixo, isso vai nos dar alguma otimização. Agora vamos executar esse código e ver o resultado inicial da nossa nova tela. Bom, e como nós podemos ver, funcionou, nós já temos uma grid view aqui com 4 colunas. No entanto, ao clicar nos botões, como a gente pode ver agora, não acontece nada. A gente precisa tratar o evento de clique para que, ao clicar em um desses botões, o app seja levado para a tela seguinte. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar tratar o evento de clique em cada um desses botões. E para isso nós vamos alterar o Letter Adapter. Então aqui onde eu tenho uma referência para o botão, eu preciso adicionar o Set on Click Listener. E nesse lambda aqui, a gente vai precisar fazer uma série de passos para que a gente pegue a letra que o botão possui. Esse é o mais fácil. E após isso a gente precisa seguir alguns passos para que eu possa abrir uma Activity ao clicar nesse botão. Mas para isso primeiro a gente vai ver um pouco de teoria e depois a gente volta para essa prática. Bom, pessoal, então para fazer a navegação entre activities, como eu comentei, a gente precisa trabalhar com intents. Então vamos ver um pouco dessa teoria para que a gente consiga completar a nossa prática. Então, o que é um intent? O intent é um objeto que representa uma ação a ser realizada. E o uso mais comum no desenvolvimento Android é utilizar um intent para iniciar uma activity. Porém, existem outras utilidades que a gente vai ver ao longo do curso. E é importante perceber que existem dois tipos de intent. Intents implícitas e intents explícitas. A gente vai ver a diferença entre esses dois tipos agora. Então, a intent explícita ela é altamente específica. A partir dela, você sabe exatamente qual activity será iniciada. E é geralmente uma tela do aplicativo. Já um intent implícito é um pouco mais abstrato. Então, nesse tipo de intent, você informa ao sistema o tipo de ação que você quer executar. Por exemplo, como abrir um link, escrever um e-mail, fazer uma chamada. E o sistema é que é o responsável por descobrir como atender essa solicitação. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Por exemplo, você está no seu aplicativo, em uma activity específica, você vai iniciar, você pede via intent para iniciar uma nova activity. Esse intent vai chegar ao sistema Android e vai analisar o tipo do intent, a ação a ser realizada, e aí ele vai gerar um novo intent para aquele, nesse caso, para aquela activity que vai responder, mas não necessariamente um activity, pode ser um serviço e outras coisas. Mas a grande diferença é essa. Então, a gente aqui tem um exemplo de um intent implícito. Nesse caso, é um intent para criar um alarme. Então, ele usa esse action set timer, configura a hora, mensagem, etc. E ao enviar isso via start activity, o sistema vai decidir como gerenciar isso. Então, você não define aqui para onde vai, qual é a activity. Como a gente vai ver que é diferente no intent explícita. Mas para nesse caso, você precisa da permissão, porque é um alarme. E você também precisa colocar o filtro na Activity que está utilizando isso. Isso aqui é só um exemplo para vocês terem ideia de como funciona o intent implícito, já que a gente não vai utilizar ele na nossa prática agora. Então aqui um resumo. Os intents explícitos são usados em ações, já aparecem na tela
do app que você está desenvolvendo normalmente, e aí todo o app é responsável por esse processo de receber um intent e abrir a activity que você precisa, enquanto no intent implícito não. Você determina quais ações e o sistema operacional que vai determinar qual é o componente que vai responder àquele intent. Então, o que eles têm em comum é que o intent ele não descreve o resultado final. Ele descreve apenas a requisição. Quando é no explícito, normalmente o aplicativo gerencia as próprias activities. Então, ele faz isso. Quando é no implícito, normalmente o sistema operacional entre a ação para determinar qual componente que será o responsável por tratar aquele intent. E aqui é um exemplo do nosso intent explícito que a gente vai utilizar na prática. Então, aqui é como eu instancio o intent, eu preciso passar um contexto. Normalmente, quando a gente está na activity, a gente pode passar o this, mas eu coloquei aqui. E você passa também o destino, o alvo. E nesse caso, você vê que está bem explícito aqui. Eu estou dizendo que é a detail activity. Como você tem que passar a parte de Java, você bota em Kotlin 2.class.java. Mas eu estou falando aqui que é um intent para essa activity. Realmente tudo bem explícito. E eu posso passar informações via intent. Além dessa ação, a gente usa o intent extras para adicionar conteúdo, como números, strings. E aí você precisa determinar um nome desse conteúdo, que é esse primeiro parâmetro do método putExtra, e você diz qual o nome do valor. E o segundo parâmetro é o próprio valor. Nesse caso aqui eu estou passando um string, que é o que a gente vai utilizar na nossa prática. Mas poderia ser outras coisas, mas sempre nesse formato chave e valor. A chave é o primeiro, que é sempre um string, e o valor é o que você quer enviar. E para realmente iniciar uma nova activity, você usa o método startActivity do context. Se você tiver em uma activity, você não precisa colocar o context aqui, basta dar um startActivity, mas nem sempre é o caso. Uma vez que a gente envia informações para uma outra activity, a gente tem que retirá-las ao chegar nessa activity, e a gente faz isso da seguinte forma. Então aqui você pode ver, eu estou acessando o intent, que é uma propriedade de toda activity e suas subclasses, como a compete activity, por exemplo. Então, note aqui que eu tenho uma interrogação, porque o intent ele pode ser nulo. Esse intent ele guarda uma referência para o intent que iniciou a activity. No entanto, em algumas situações, a activity não é iniciada via intent, e por isso você tem que tomar esse cuidado. Por isso eu estou usando interrogação, para garantir que eu não vou tentar acessar o extras de um intent que é nulo. Nesse caso, o programa quebraria. E vejam que após eu acessar um intent, eu preciso acessar a propriedade extras desse intent, que é do tipo bundle, que é um tipo próprio do Android. No entanto, assim como o intent, o bundle aqui, o extras, também pode ser nulo. E por isso eu tenho uma interrogação, já que eu vou ter que acessar um método desse objeto. E se o objeto é nulo, novamente o programa vai quebrar. Então, para isso eu tenho uma interrogação ali, o que me garante que eu só vou chamar o getString se o intent não for nulo e se o extra não for nulo. Perceba ainda que o getString pode retornar nulo em duas situações, pelo menos. Se o valor que você guardou nessa chave letter for null, que faz todo sentido, e caso essa informação não exista, se você errou o nome do dado que você está buscando. E é por isso que normalmente a gente utiliza uma constante nesse valor e compartilha dentro do aplicativo, para evitar que, por exemplo, ocorra um erro de digitação e por isso você pegue um null. Como esse método pode retornar null, eu chamei o toString, porque o toString ele converte um string nulável, ou seja, um string pode ser null em string, e o que me garante que depois eu posso acessar o letID sem me preocupar se ele vai ser null ou não, porque eu chamei o toString. O que pode parecer estranho, já que tem um getString.toString, ou seja, estou convertendo uma string para outra. Não, você está convertendo um string nulável, uma string que seria declarada string interrogação, para um string que você tem a garantia que não é nulo. Então, é isso que a gente vai utilizar
na nossa prática. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar de intents e activity. Eu vou disponibilizar aqui mais alguns links que falam de intents mais comuns de ser utilizado para você interagir com o sistema operacional, também de filtros de intent. E agora vamos lá continuar a nossa prática. Bom, pessoal, voltando à prática, como nós acabamos de ver, para iniciar uma nova activity, a gente tem que criar um intent. É isso que eu estou fazendo agora. Eu preciso do contexto. Vou guardar em uma variável aqui. Eu vou utilizar mais de uma vez. Vou pegar esse contexto via button, passar o contexto e a activity que eu quero abrir. Nesse caso é a definition activity. Para que a gente escolha as palavras corretamente, de acordo com o botão, e no caso com a letra clicada, eu preciso também enviar via intent essa informação de qual letra foi selecionada. A gente pode pegar essa informação a partir do texto do próprio botão. Eu vou adicionar um extra no intent, que eu vou chamar de letra, e o conteúdo vai ser justamente o conteúdo do texto do botão, que é justamente a letra em maiúsculo. E após isso, a partir do contexto, eu vou iniciar uma activity usando esse intent. Com isso a gente finaliza aqui no adapter, mas antes a gente precisa adicionar a definition activity no manifest, já que a gente tinha apenas a main, simplesmente fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou adicionar aqui a nossa definition activity para que eu possa abri-la e agora sim a gente vai executar o código e ver se tudo funcionou. A tela foi recarregada. Se tudo estiver certo, ao clicar no botão, a gente vai abrir a Definition Activity. Então, clicou, está aqui a lista que a gente estava vendo antes. O único problema é que todos os botões abrem a mesma lista de palavras. Isso porque na nossa Definition Activity, a gente está usando o código da versão anterior do aplicativo, onde eu não tenho acesso à informação, à letra, eu simplesmente estou abrindo as palavras que estão no arquivo de string. E a gente agora vai alterar essa activity justamente para que a gente consiga carregar conjunto de palavras que começam com a letra que foi escolhida pelos botões da tela inicial. Então, o nosso primeiro passo aqui é pegar a letra que foi escolhida. E a gente vai pegar essa letra, que eu vou chamar de uma variável chamada letter, via intent, que é justamente onde a gente colocou o extra. Então, aqui eu pego extras e pego a string, que é o tipo que a gente escolheu, passando a chave que a gente escolheu, que no caso é letra. Esse caso, o extra pode ser null, então ele já reclamou aqui, eu coloco o safe operator. Como essa string também pode retornar null, eu vou usar o toString, que me garante que vai ser uma string, e por simplicidade, já que meus vetores começam com letra minúscula, o vetor de string é A words, B words, letra minúscula, eu vou colocar a letra em lowercase, já que eu estou passando maiúscula, que é a label de cada um dos botões. Agora eu preciso alterar meu adapter, porque inicialmente ele trabalha com a lista de palavras pré-definidas, e agora eu quero que ele carregue as palavras de acordo com a letra que foi escolhida nos botões. E obviamente aqui ele já está reclamando disso, porque o adapter originalmente tem um outro construtor. Então agora a gente vai lá para o adapter resolver esse problema. Então, o nosso primeiro passo no adapter é alterar o construtor para que ele receba uma letra, no caso aqui é só uma string, ao invés da lista de definition. E a nossa missão agora é carregar o vetor de acordo com a letra. Então, vamos recordar aqui o formato do vetor, lembrando que ele começa com a letra minúscula, seguido de underline
words. Então, vai assim para várias letras. Porém, nós temos que saber que para algumas letras nós não temos gírias. Por exemplo, K. Então, a gente tem que tratar isso lá também. Pode ser que eu encontre o vetor como A, mas, por exemplo, o vetor com K, ele nem existe. Então, pode acontecer eu tentar recuperar um vetor, se o cara clicou no K, e simplesmente ele não vai encontrar porque ele não existe. Então, eu tenho que lidar com isso também no adapter. Então, aqui eu vou criar o meu dataset, vou manter o nome por enquanto. Dataset, agora ele vai ser uma lista de string. E eu vou utilizar um bloco try-catch justamente porque, dependendo da letra que o usuário escolher, pode ser que o vetor não exista. E aí ele vai retornar uma exceção que eu tenho que tratar aqui. Eu já vou colocar aqui o bloco do catch. E a exceção é justamente a de resources not found exception. E nesse caso, só para evitar que dê um crash, eu vou retornar um string vazio. Então, se o cara clicar numa letra K, por exemplo, ele não vai carregar nada na tela, mas a aplicação vai funcionar. Se o cara clicou numa letra que existe, vamos lá, eu tenho que pegar o identificador do vetor primeiro. E para isso eu vou usar o contexto.getResource.getIdentifier. O nome é o que vai depender da variável que vem no construtor. Letters, and seguido de words. O nome do recurso onde ele vai procurar é no array, que está no vetor de arrays. E no último parâmetro eu passo o pacote, que vou pegar pelo context. Isso aqui. Package name. Pronto. Agora eu tenho o identificador gerado dinamicamente. Eu preciso que essa última linha retorne uma lista de string. Então eu vou pegar agora justamente o array de acordo com esse identificador. Então, pego o string array, passo nesse identificador, ele retorna um array. Como eu preciso de uma lista, eu vou retornar a lista de strings. E agora eu tenho o meu dataset carregado de acordo com a letra escolhida. O que eu preciso fazer agora é alterar o onBind view holder, porque antes eu tinha uma lista de definition, como a gente pode ver aqui, e agora eu tenho um string. Então, naturalmente, eu não vou ter esse identificador, porque agora é apenas um string e não uma instância da classe definition. Então, repare aqui que eu tenho duas partes, como antes, a variável word e a variável description, que vinham da classe. Agora, para recuperar essa informação é um pouco diferente. O meu vetor aqui, ele não tem mais para cada palavra um ID. Então, vocês vejam que aqui é a palavra, seguida de dois pontos e a própria definição. Então, eu vou utilizar esse daqui, esses dois pontos, para dividir e assim carregar a palavra e a sua definição lá no adapter. Então, esse cara aqui vai ser, eu posso manter definition, só que isso aqui agora é uma lista de string. E para pegar a palavra e a descrição, eu vou usar uma feature do Kotlin para simplificar esse processo. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses. Eu sei que a minha definition tem a palavra e a definição separada por dois pontos. Então, eu vou fazer aqui o split. Ele iria me retornar um array. O primeiro elemento do array é a própria palavra que eu estou atribuindo ao Word. E o segundo item é a definição. Eu estou atribuindo diretamente para o description. Então, aqui a gente já pode executar o adapter e verificar se está tudo ocorrendo corretamente. Então vamos lá, vou executar aqui. Carregado, vamos testar aqui, por exemplo, com a letra B. Ótimo, está funcionando, apesar de ter iniciando com letra minúscula, aparentemente tem um espaço sobrando aqui. Já está funcionando, vamos verificar uma letra que não tem nenhuma gíria, por exemplo, K.
não quebrou, mas também não me dá nenhuma informação útil. Então são duas coisas aqui para a gente tratar agora. Uma é melhorar a aparência de quando as palavras existem, para começar com letra maiúscula, e a outra quando não existe. Então, para o primeiro caso é mais simples, eu vou remover primeiro os espaços em brancos, usando o método trim, e do que sobrar, eu vou substituir o primeiro caractere pela versão maiúscula dele. No caso da descrição, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, com isso a gente resolve a primeira situação. A segunda situação a gente vai ter que tratar lá na Activity. A gente vai ver isso depois. Vamos executar aqui e ver se a primeira situação já foi resolvida. Vamos lá. Cliquei aqui no B de novo. Ótimo. Foi tudo resolvido aqui. Agora vamos lá para a Activity para resolver o segundo caso. Antes de a gente alterar a Activity, eu vou alterar o layout dela para que fique mais fácil para a gente. Então eu vou lá no Activity Definition e aqui, ao invés de um Frame Layout, como eu vou precisar adicionar um segundo item de layout, eu vou transformar em um Linear Layout. Por simplicidade, aqui tenho que trocar que essa Activity não existe mais. Ok. E aqui eu vou adicionar um Text View simples. Vou colocar Match Parent e Wrap Content. Eu não preciso de vou colocar um ID. Sim, vai ser preciso. Empty Text View. E vou definir o texto dele como nenhuma palavra encontrada. Já vou extrair ele para o arquivo de recurso. Empty list. Ok. E eu vou definir a visibilidade dele por padrão como gone. No caso do gone, além de não ser visível, ele não ocupa o espaço. Se eu colocar apenas como invisible, ele vai continuar invisível, mas eu vou ocupar um espaço na tela. Então agora sim nós podemos ir lá para Activity para terminar o tratamento desse caso. Então na Activity, agora eu já tenho o adapter. E o que eu posso fazer? Quando esse adapter não possui, quando a lista dentro do adapter for vazia, eu quero mostrar aquela mensagem. E nesse caso, eu posso esconder a lista a Recycle View, já que ela é inútil, já que ela está vazia. E assim a gente resolve o nosso problema. Então aqui eu vou pegar o adapter, adicionar um condicional, se o adapter, ponto, item count igual a 0, porque a lista está vazia. Então vou fazer o recycle view .visibility igual a gone. E aqui eu preciso pegar o meu text view, certo? Para usar ele, tornar ele visível quando a lista for vazia. Então r.id.empty text view, ótimo. E nesse caso, empty text view.visibility igual a view.visible. Então, nesse caso, você deve resolver o nosso problema. Vou tirar esse cara aqui porque isso vai mudar. Vamos rodar aqui e ver o que dá.
Vamos verificar aqui, vou de novo na letra que já estava funcionando, e agora vamos no K, ver o que acontece. Tá aí, mensagem correta, nenhuma palavra encontrada. Agora nós vamos para os detalhes finais, só para melhorar a aparência do aplicativo e do código. Primeiramente eu vou alterar o text view, que mostra a mensagem de quando não existe uma palavra, porque ele ficou pequeno e colado à borda da tela. Então vou adicionar uma margem, vou colocar aqui 16 dp, melhorar a aparência dele colocando um texto maior, usando um padrão pré-definido do Android, como já fiz outras vezes. Olha aqui o headline, para ele ficar um pouco maior. E vamos colocar ele centralizado verticalmente, horizontalmente. Então, vamos ver como é que fica a aparência da aplicação após essas mudanças. Vamos olhar aqui a letra K. Ótimo, já está bem melhor. E agora nós vamos alterar o código, tanto do adapter como da activity, para deixar ele, para melhorar a qualidade. Em que ponto? Nesse ponto aqui, onde eu pego o intent, eu vou extrair essa string e tornar um atributo estático. Porque como eu estou digitando ela duas vezes, tanto no adapter como aqui, pode ser que em algum momento eu erre isso. Então, para isso eu vou criar um companion object. E aqui eu vou definir um variável chamado letter, que vai ser igual a essa string letter. E aqui eu vou me referenciar a esse cara. Então, aqui eu posso colocar definition activity.letter. Como esse cara não muda, eu vou declarar como uma constante. Mais do que isso, já que é uma constante, eu vou refatorar para usar a nomenclatura que a gente usa normalmente quando temos uma constante, tanto em Java como em Kotlin. E agora a gente precisa alterar no letter adapter para que ele use essa constante também. Pronto, mudanças feitas, agora a gente pode ver o resultado delas. Carregou, vamos lá, clicar uma letra qualquer. Ótimo, está funcionando. Vamos voltar para outra letra que não tem palavras. Funcionou, tudo certo. Para finalizar nossa aplicação, nós vamos adicionar um menu na Action Bar da Main Activity para que o usuário possa escolher o layout desejado entre Grid View e List View. Então, inicialmente eu vou criar aqui um recurso Android do tipo menu. Eu vou chamá-lo de menu layout. E agora a gente vai preencher esse XML, previamente gerado pelo Android Studio. Então eu vou adicionar um item. Eu tenho que definir um ID para que eu possa me referir a esse item no código Kotlin. Então, assim como os outros, a gente usa a mesma nomenclatura. Vou definir como Action Switch Layout. Vou definir o título desse menu, que no caso vai ser Action Switch Layout, que eu já tenho essa string definida, mas ele só seria visível caso esse menu fosse para o menu Overflow, que não vai ser essa situação. Isso acontece quando você tem vários itens no menu, então você pode escolher o que é que vai para o menu Overflow ou não. Aqui eu vou colocar um ícone que eu adicionei previamente no meu
XML. E agora eu vou definir o section como always. Dessa forma, o botão não vai para ele vai ficar sempre visível. Precisa ainda que adicionar o namespace para usar essa opção. Ok, tá certo. Mas nesse caso, como o nosso inicial é um grid, eu vou trocar aqui para começar como grid. Com o nosso menu já definido, eu preciso alterar a minha activity para que ela possa utilizá-lo. Então, aqui, inicialmente, eu vou precisar criar uma variável que vai guardar o estado do menu escolhido. Por enquanto, eu vou colocá-lo como isGrid Layout Manage, já que o grid vai ser o nosso layout padrão, que é o que está estado no XML. Eu vou precisar também de uma referência para o Recycle View em outras partes do código. Para isso, eu vou definir ela aqui como um var latenit. Recycle e é do tipo Recycle View. Então, agora eu vou definir a função que vai trocar o layout à medida que eu alterne. Então, para isso, eu vou fazer um condicional aqui. Se eu tenho um grid layout e eu executar essa função, eu vou atualizar o Recycle View, Layout Manager do Recycle View com o grid layout. E aqui eu vou manter as mesmas configurações que eu defini em XML. Caso contrário, aí sim eu vou trocar o Layout Manager para um Linear Layout Manager. Nesse caso, eu só preciso passar o date. E somente aqui eu vou poder setar o adapter após mudar esse layout. Fazer o adapter para cá. E o que eu preciso fazer agora também é setar o ícone de forma similar. Eu vou criar uma função chamada setIcon. Ela recebe um menu item. Se o menu for null, eu não faço nada. Vou só retornar. E caso contrário, eu tenho condicional. Então eu vou pegar o menu item.icon. Eu vou fazer direto uma atribuição. Se o grid, eu vou lá pegar o meu ícone a partir do context compat. Então, get drawable, o contexto e o identificador, que é aqui o grid layout. Else, a gente retorna o outro ícone, seguindo a mesma lógica. Linear layout. Então, agora eu já tenho a função para setar o ícone e para setar o layout. O que nós precisamos fazer agora é sobrescrever o método que é utilizado para Activity para criar um botão, porque até agora a gente apenas criou as funções que vão auxiliar na atualização do botão. E o método se chama onCreateOptionsMenu. Então aqui a gente vai remover essa chamada ao super. Eu preciso inflar o layout, e para isso a gente vai chamar o método inflate do menu inflate e passar o layout do menu e o próprio menu aqui. Agora eu vou pegar o botão que eu coloquei lá
que é o nosso único item de menu, usando o find item e passando o ID do menu. O Action Switch Layout. E aqui eu posso setar o ícone de acordo com o layout escolhido e eu retorno true nesse caso. Então aqui eu criei o método que vai construir o menu. O que nos resta agora é fazer o método que vai tratar o clique nesse menu, ou seja, quando alguém selecionar lá o botão do nosso menu, ele tem que responder a ação. E esse método é sempre o onOptions item selected. Eu vou remover a chamada ao super, vou utilizar o onExpression e vou verificar qual foi o item do menu clicado. Se for o menu que a gente adicionou, o Action Switch Layout, eu vou alternar a flag, que indica o menu, o layout escolhido, e em seguida eu atualizo o layout e o ícone do menu. Retorno true. E caso seja qualquer outro botão, nesse caso aqui eu vou retornar o super. Então é isso. E para finalizar, lá no onCreate, quando eu carregar a Activity, eu vou fazer com que o menu seja atualizado de acordo com a opção selecionada, que inicialmente é o grid. Agora vamos executar e ver o funcionamento desse menu na prática. Agora a gente pode ver o menu aqui no canto, como grid. Eu cliquei, ele trocou, cliquei de novo, ele voltou para o grid. O que está faltando agora é só corrigir o layout para ficar melhor. Vocês viram quando ficou em uma lista, não ficou tão bom. Aqui a gente faz isso, colocando Match Parent. Vou rodar novamente. Agora nós temos a lista funcionando legal. Vou clicar, a gente vê, deu certo. Como consequência do wrap do Match Parent, agora os botões colaram. Pode adicionar sempre uma margem. E aí finalmente a gente vai estar com um layout que fica interessante nas duas opções, seja com a lista, seja no grid. Com isso a gente finaliza a primeira prática sobre navegação em Android. A gente utiliza uma técnica bem simples e é suficiente para o nosso caso. E mais à frente a gente vai evoluir esse aplicativo para ver como a gente pode utilizar outras técnicas em aplicativos que possuem a navegação mais complexa. Mas antes, nós vamos focar agora nos estágios do ciclo de vida da Activity. Então fiquem aí e continuem assistindo nossa série de vídeos.